Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Missões na Europa. Hoje vamos ter uma live incrível falando sobre segurança missionária. Para você que está aqui conectados conosco, eu me chamo Marcelo Araújo, sou pastor missionário cá em Portugal. Eu quero trazer aqui comigo meu amigo, pastor Frederico da Croácia. Pastor, como vai? Tá tudo bem? Olá, pastor Marcelo Araújo, Dobra Veter, tudo bem? Graças a Deus, prazer estar aqui com você e juntos Que nessa bom. live maravilhosa. Então vamos lá, você que está nos assistindo, papel e caneta na mão, nós vamos começar agora. Bom, estamos começando aqui mais uma live do canal Missões na Europa, voltado para a segurança missionária. E antes de nós trazermos aqui o nosso convidado especial, que vai estar fazendo uma ilustração de todo esse conteúdo e respondendo as suas perguntas sobre segurança, eu quero compartilhar com você aqui algumas matérias. Vamos lá, está dando um erro aqui, só um segundo. Quero compartilhar com vocês aqui algumas matérias para que possa nos ajudar nessa compreensão, vamos lá, de como está essa situação. Pastor Frederico, você que está nos assistindo, essa demanda de segurança missionária aconteceu um pouco antes do Afeganistão. Nós estamos organizando uma jornada que vai acontecer nos dias 8, 9 e 10 de setembro, só sobre esse assunto, 3 dias com esse especialista, onde nós vamos estar a falar sobre isso. E aí aconteceu a questão do Afeganistão logo em seguida, o que nos fez, ressaltou a necessidade de nós falarmos desse assunto. Então nós vamos estar falando sobre temas como esse, ó. Europa se articula para evitar a chegada em massa de refugiados afegãos. Então, assim, a Europa está prevista receber aí 400 refugiados, já começou a receber, ok? A Espanha assume como porta de entrada da Europa, Espanha aqui ao lado da gente aqui de Portugal, já está recebendo, já recebeu 30 refugiados. Nós temos outra matéria aqui muito interessante, que é voos europeus retiram refugiados afegãos do país e começam a chegar na Europa. Outra matéria diz que Portugal deve receber afegãos ainda esse mês, diz ministro. E a Europa vai receber entre 300 a 400 refugiados. Então, assim, nós temos muito tema, pastor Frederico, muita coisa para nós estarmos falando sobre esse tema de refugiados, esse tema sobre segurança, ok? Nós sabemos que quando há uma migração de refugiados para um país, interfere diretamente na cultura do país. Nós vamos estar vendo isso aí nos cursos de cultura, já falamos aqui na live, mas também interfere na segurança, porque quando o refugiado vem consigo os seus problemas sociais, vêm juntos, não é isso, pastor? Isso, exatamente. Eu tive na Espanha, na cidade de Alicante, e eu pude ver isso de perto, a questão da segurança. Em Roma também, pastor Marcelo, quando você vai ali, inclusive, você tem que guardar seus pertences, seu passaporte muito bem guardado, porque o passaporte brasileiro é um dos mais cobiçados. Isso só assim um impacto que a gente sofre, né? Eu, por exemplo, eu estou aqui na Croácia, eu não moro na capital, mas na capital a gente tem um cuidado maior, principalmente quem anda de trem, lá na capital, é o elétrico, na verdade, né? O tramvai, você tem que ter cuidado, porque você pode sofrer. Embora a gente esteja na Europa, muita gente pensa que nós não estamos sujeitos ao assalto, mas está exatamente por essa questão, não que todos que venham vão praticar algum tipo de delito, mas geralmente acontece. Por exemplo, eu estou num país aqui que quase que não entra refugiados, tem, mas é bem restrito, a Croácia ela se fecha, tanto que não está no espaço Schengen, né? E nós missionários aqui também, nós temos essa questão nossa de segurança é muito grande, porque aqui, vocês sabem, pastor Marcelo, que depois da Segunda Guerra Mundial, a última guerra foi aqui, então, que foi a guerra que dissolveu a Iugoslávia, né? Então, a gente também tem questões de segurança nossa aqui,
e esse tema é muito oportuno, e Muito geralmente a gente importante. não vê live sobre isso. Eu já estive na Índia, eu já estive na Etiópia, na África do Sul, então é um tema muito importante. Exatamente. A crise, né, o perigo, as circunstâncias não estão associadas apenas aos refugiados, ok? Mas por que esse tema é importante? Nós organizamos para os dias 8, 9 e 10 de setembro, às 19 horas do Brasil e 23 horas de Portugal, 3 dias para falarmos somente sobre segurança missionária. Então, nós vamos ter um pastor convidado, especialista nessa área, e vai se apresentar, ele é da GAD Treinamento e Assessoria, e ele vai estar trazendo para a gente esse conteúdo para fortalecer e proteger nós que estamos em campo e vocês que estão aí se preparando para vir para o campo, tá bom? O Brasil hoje se tornou também um país muito perigoso. Então, assim, conhecimento dessa segurança missionária vai proteger você, seu filho e sua família. Nós criamos essa jornada e já divulgamos nos grupos aí já tem um tempo, onde você pode acessar aí o Clube de Missões.live. O Clube de Missões é uma instituição parceira aqui do canal Missões da Europa, /segurança, e você vai cair nesta página que eu vou lhe mostrar agora. Você vai cair nessa página aqui, ok? Com o símbolo da GADS aqui em cima. Você vai conhecer um pouquinho sobre a jornada, vai conhecer sobre o idealizador desse projeto, que é o pastor Micael Loyal. Vai ser uma conferência 100% gratuita e com certificado de participação. Você vai fazer a sua inscrição aqui com o seu nome, e-mail, WhatsApp e clicar no enviar. Pronto, você está inscrito, só isso. Agora, se você acha que esse tema é realmente importante, que você quer nos ajudar a convidar, a trazer outras pessoas, você vem aqui embaixo e você indica 3 amigos para estarem participando, e esses 3 amigos vão receber o convite para estarem aqui conosco nessa jornada de 3 dias, tá bom? Quem está organizando essa jornada é o Clube de Missões, é o Instituto Resposta, que eu presido, é o Missões da Europa, ok? O Hickman, o canal Missões na África e a Igreja Sara Nossa Terra de Portugal. Claro que tudo isso está acontecendo com o apoio aí notável da GAD, que é essa empresa que desenvolve esse trabalho. Bom, eu quero aproveitar e chamar aqui o nosso entrevistado da noite, dizer para você que está aí no chat, você pode fazer qualquer tipo de pergunta, mas nem todas as perguntas serão respondidas, ok? Porque requer todo um cuidado com a clareza das informações, porque se o nosso inimigo souber como a gente se defende, ele acabou a nossa estratégia de defesa, tá bom? De proteção. Então, papel e caneta na mão, eu quero deixar aqui um beijo para todos que estão aí conectados conosco, que chegaram agora, tá bom? Eu já fiz esse curso, o Anderson está respondendo aí, o Anderson Saladino, e o instrutor é um homem de Deus excelente. Legal, Anderson, muito obrigado. Então, vamos lá. Quero trazer aqui com a gente o nosso professor, amigo, parceiro, pastor Micael Loyal. Tudo bem, meu irmão? Olá, tudo bem? Boa noite, Marcelo. Boa noite, pastor Frederico. Boa noite a todos os ouvintes da nossa live. Que Deus abençoe a todos com grande graça. Boa noite, meu irmão. Seja bem-vindo. Amém. Olha, a imagem do pastor Micael vai ser guardada, ok? Por uma questão de proteção. Então, você só apenas vai estar vendo eu e o Frederico. Nós somos até mais bonitos do que o Micael. E aí o Micael vai entrar com a voz aqui para trazer o conhecimento para você, tá bom? Vamos lá, Micael, se apresenta aí para todo mundo te conhecer, por favor, meu irmão. Tá certo. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos sim. Muito bem. Ok, vamos lá. Que para mim está dando um delay aqui, mas vamos adiante. Muito bem. Mais uma vez, boa noite a todos. Eu quero agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade, né? Essa rica oportunidade de estar com irmãos
de diferentes países, aí, em a mesma cultura, o português, e falando sobre esse tema contemporâneo, muito importante para o avanço da obra missionária, o avanço da obra do Senhor. E me apresentando, eu sou brasileiro, eu sou profissional da área de segurança, eu sou pastor batista, e minha família e eu temos pouco mais de 7, 8 anos de experiência no Extremo Oriente, em um país fechado, resistente ao Evangelho, do qual eu, segundo os nossos protocolos de segurança, vou me privar de não falar o nome desse país. Então, como disse, temos experiência na área de segurança, sou profissional da área de segurança, e alguns anos aí com experiência no campo transcultural no Oriente Médio. A GAD é uma empresa, como já foi dito, de treinamento e consultoria dentro dessa área de segurança, que não se também só a segurança do missionário temática dessa noite, mas sim nós já temos experiência e know-how ministrando governamentais e não governamentais. Então temos já um legado aí, temos um know-how aí com treinamento refinado e instrutores da nossa equipe de alto padrão profissional dentro desse assunto de segurança. Muito bom, Micael. Você falou para a gente que está nessa área de segurança já há algum tempo, e eu moro hoje, faço missões cá em Portugal, que é um dos 5 países mais seguros do mundo, né, numa das cidades mais seguras do mundo, e eu sou missionário. Minha pergunta para você é o seguinte: por que eu deveria estudar esse assunto, se eu estou num lugar seguro, tranquilo, que não tem esse tipo de preocupação hoje? Essa pergunta ela não existe. A pergunta, com todo respeito, seria: por que não fazer esse curso? Quando nós temos uma cultura de segurança, mesmo que nós já, seja lá qual o nível que for, nível básico, médio ou avançado, seja por qual empresa ou escola, instituição que for, atualizam. O que diferencia são essas atualizações, como disse, e o professor. Porque, às vezes, quando você se aproxima do professor, quando você se aproxima da equipe, quando você pega um contato de WhatsApp e conversa, olha como que foi na sua experiência, olha, eu passei por isso, se fosse você... O que você quer fazer? Então, a diferença é você viver com profissionais da área que têm experiência de campo, não são pessoas que não estamos tentando fazer o que não é da nossa área. Não, nós somos dessa área de segurança, temos experiência no ministério, eu sou pastor. E como disse, quando se tem essa cultura de segurança, você faria novamente diferente, entendeu? Então a pergunta seria: por que eu devo fazer? Não, essa pergunta. A pergunta é: por que não fazer? Logo, é muito importante que se faça esse curso. Muito bom, Micael. Acho que a comunicação do Wi-Fi não está legal. Eu vou pedir para você dar uma olhadinha para poder normalizar aí, porque tá com um delay muito grande e está cortando bastante pedacinhos, ok? Mas eu entendi mais ou menos o que você falou aqui. Eu vou pedir para você dar uma olhadinha rápida aí, por favor, se for possível. O pastor Micael, perguntei para ele por que eu deveria me preocupar, né? E ele mudou a pergunta: por que eu não deveria me preocupar com isso? Então, assim, eu quero recomendar a você a fazer a sua inscrição na jornada Segurança Missionária, ok?
para que a gente possa estar trazendo esse assunto com exclusividade para você. Por que o canal Missões da Europa, junto com o Clube de Missões e os outros canais, se reuniram para trazer esse assunto junto com o pastor Micael, com a GAIS? Porque é um assunto muito importante. Por que uma jornada? Para que você separe um tempo para cuidar de você, da sua casa, da sua vida, da sua família, dos seus filhos, para que você possa ter segurança no seu campo de missões. Deixa eu ver se já normalizou aqui. Pode falar, Micael. Bom, não tá se conectando aqui, não está saindo o som do Micael. Eu vou pedir para que ele se conecte novamente conosco, para que ele entre novamente aqui, de novo, ok? Entrar novamente até de novo, para que a gente possa estar falando desse assunto. Então, você precisa fazer a sua inscrição nessa jornada chamada Segurança Missionária. Eu vou ler para você aqui um pouquinho sobre o currículo dele, tá? Para ele estar trazendo essa informação. Ele é idealizador do curso e tem mais de 10 anos de experiência em missões em países fechados. É um ex-militar das Forças Armadas, especialista e consultor de empresas, com técnicas refinadas e uma grande expertise de segurança. Conta com uma equipe de suporte de alto nível profissional em segurança política, pessoal, privada e patrimonial. Em um dos seus estudos, tem desenvolvido a tecnologia de segurança e materiais relacionada à cultura de segurança para missionários. E assim é coordenador da segurança do CSM, que, por medida de segurança, sua identidade não será revelada por enquanto. Então, a ideia de nós termos nos juntado, né, juntado em Pastor Frederico, esse grupo de pessoas, e para estar discutindo esse campo, essa ideia, é para que a gente possa ter precauções. Olha, eu vou dar um exemplo meu pessoal, tá bom? Enquanto o pastor Micael está se conectando aqui novamente. Fiz missões em um país, eu vim para a Europa por um país africano, muçulmano, e quando eu cheguei lá, eu estava com 150 dicionários. Preste atenção nessa história, pessoal. 2 dias antes, eu estava levando 200 Bíblias, pastor Frederico. Eu tinha separado 200 Bíblias. Uau! E aí, 2 dias antes, saiu uma matéria que um pastor foi preso com 30 Bíblias nesse país muçulmano. E eu estava levando 200. Eu estava com uma equipe de 5 pessoas. E aí, o que eu fiz? Eu, na mesma hora, retirei as Bíblias da bagagem. E fui só com 150 dicionários da língua portuguesa, uma escola que nós estávamos a construir. Quando eu cheguei nesse país, pastor Frederico, você que está nos ouvindo, a polícia nos pegou. A polícia revistou tudo, abriu todos os frascos de remédio, shampoo, que roupa. Coisa! Nós ficamos 4 horas na imigração sendo interrogados, abrimos dicionários, foi uma coisa terrível, até que a gente conseguiu passar por isso, nós levamos aí 4 horas, ok? Então, assim, nós apanhamos muito lá nessa questão de segurança. Então, eu ia levar uma quantidade de 200 Bíblias, eu ia ficar preso nesse país. Isso, com certeza, porque ia chamar atenção, né? Até quando você passa pelo raio-x, mesmo quando você despacha a mala, e uma coisa que a gente precisa estar atento a isso, eles verificam. E talvez esse cara por que esse cara está pensando? É um professor, é um escritor, pagou os impostos, talvez nem pense que seja a Bíblia, mas aí o fato de você ter uma quantidade muito grande, isso aí vai chamar atenção. E tem aeroportos aí, pastor Marcelo, que você falou, como eu já tive, né, em países também fechados, que quando você chega, você toma um impacto muito grande, porque no aeroporto, né, no caso, a Polícia Federal deles, às vezes, é o Exército, estão armados de metralhadora, e aquilo ali intimida. Então, uma coisa, um impacto muito grande quando a gente sai do Brasil, porque o Brasil, pastor Marcelo, a gente tem uma flexibilidade muito grande em muita coisa, mas os outros aeroportos,
principalmente no Oriente, esses países fechados, o Exército fazendo a segurança, e tem países que tem a barreira policial a 5 quilômetros antes do aeroporto. E você nem pode entrar no aeroporto se você não tiver o seu cartão de embarque, o boarding pass. Então, ele já pede a você, se você tiver, você entra, se você tiver, não entra. Volta dali mesmo, né? Volta e o cara com a metralhadora em cima apontando para você. E eu estou falando porque eu vivi isso. Então, ele fica lá de cima. Alô? E quando você olha, você dá um susto, né? E, então, tudo isso é importante. A gente está falando aqui, acho que Muito bom. O pastor Micael já entrou. Pastor, liga seu microfone, o senhor pode falar à vontade. Voltar aí. Vamos voltar à pergunta. Só o senhor clicar aí na tela, ligar o seu microfone. Isso. Pode falar à vontade agora. Pronto? Me ouvem bem? Pronto. Pode falar, pastor. Queria te pedir perdão aí pela questão da internet. Mas, voltando a responder a pergunta, por que eu deveria fazer esse curso morando em Portugal? Na verdade, essa pergunta ela meio que não existe. Porque seria, por que não fazer esse curso? Não é? O mundo está muito perigoso, o mundo já é do maligno, assaltos, sequestro, tentativa de estupro, dentre outras coisas mais, estão em qualquer país, em qualquer lugar do mundo, em qualquer cultura. Então, a pergunta seria por que não fazer esse curso? Nós, obreiros, missionários das mais distintas aí organizações missionárias e igrejas, nós somos alvos das trevas, dos inimigos. Então, nós precisamos estar preparados e sempre confiando na proteção soberana do nosso Deus. Mas a ideia não é por que fazer, mas sim por que não fazer. Entendi. Pastor, o que pode interferir no campo de missões essa crise que nós estamos vendo no Afeganistão, por exemplo? Bom, vamos lá. A gente lembrar que o Afeganistão é um país fechado ao evangelho, é fechado ao avanço da obra missionária. Então, a resistência para o avanço da obra missionária, ela não passou a existir, ela já existia. Lá existe a realidade do que muitos já devem ter ouvido falar de igrejas perseguidas, igrejas subterrâneas. Não são poucos, são muitos os testemunhos de pastores que são perseguidos, esposas de pastores, familiar do pastor, do cristão, do servo e da serva de Deus, propriamente dito. Contudo, com esse avanço do Talibã, esse grupo terrorista, isso se intensificou mais ainda. Os relatos que estão chegando até nós são os piores possíveis, são coisas terríveis, coisas piores possíveis, do tipo, um cristão ele é puxado para fora de casa, em um vilarejo X que o Talibã invadiu, e é um homem que tem uma esposa e muitos filhos, então ele é puxado para fora de sua casa e ele é decapitado na frente da sua esposa e de sua família. Suas filhas pequenas de 9, 10, 8 anos de idade são violentadas pelos terroristas do Talibã, com a esposa do pastor também falecido violentada, espancada e torturada. As meninas são pegas como escravas sexuais e esposa dos terroristas, e se na família tem filhos, ele vai ser recrutado obrigatoriamente para ser membro dessa célula terrorista, o Talibã. Então, são coisas terríveis que têm acontecido, mas quero enfatizar que essa resistência, perigo e dificuldade no Afeganistão, ele não é de agora, tá? Ele já é de muitos anos aí. Na verdade, com essa situação agora, é uma ferida que só está sendo mais exposta mais uma vez para o mundo ver.
né? Certamente. E com esse tema que nós estamos falando aqui, pastor, e essa questão que envolve a segurança do missionário, o que você poderia trazer, assim, de alerta para nós, no sentido de, principalmente, né, a gente está aqui falando sobre o Afeganistão, e então, assim, quais são as medidas, né, que a gente deve e pode ter em relação a isso? Porque, com certeza, tem missionários lá, eu não conheço nenhum, mas com certeza alguns podem ainda, inclusive, estar lá no país. Hoje eu vi uma notícia que eles estavam verificando, inclusive, os celulares, porque muita gente agora tem um aplicativo da Bíblia através do celular. Eles estavam mandando abrir o celular, né, a pessoa colocar ali, ele ver se tinha uma Bíblia, saber se era cristão e levando e fuzilando a pessoa, né, coisas terríveis, como você falou, e tem acontecido. Então, o que a gente pode trazer de experiência dentro da situação do que está acontecendo hoje no Afeganistão? Olha, pastor Frederico, eu vou responder a pergunta do irmão citando Mateus 10:16, quando o Senhor disse: seja simples como a pomba e prudente como a serpente. Nós, ao atendermos o chamado do Senhor, nós nos preparamos de forma teológica, missiológica e alguns, não é a maioria, alguns na área profissional também, não é? Desenvolver seus métodos de estratégia missionária usando a sua profissão. Contudo, nós não pensamos nessa questão de segurança, a segurança nem quando saímos do Brasil, segurança da nossa mala, segurança dos nossos pertences, computador, o notebook, o celular, não pensamos nisso. Todo mundo gosta de brasileiro, todo mundo gosta do café do Brasil. Se você fala, fala Ronaldinho, Pelé e Kaká, você está tranquilo, você é amigo de todo mundo. E não é bem assim. Então, o texto bíblico, o Senhor, ele nos diz: seja simples como a pomba e prudente como a serpente. Os protocolos de segurança, eles são muitos, são variados e são para cada realidade. Por exemplo, de treinamentos e consultoria, nós ministramos, dentro do nosso treinamento de segurança, nós ministramos situações de catástrofe naturais. Nós temos profissionais da área de saúde, de resgate e salvamento, profissionais que, inclusive, fizeram parte da liderança aí da Cruz Vermelha Brasil. Então, são protocolos, pastor, para diferentes áreas, seja perseguição religiosa. Não é contexto de perseguição religiosa. É contexto de guerra e rumores de guerra, né? Guerra, guerrilhas ou atentados terroristas. Não é esse contexto. É um contexto de catástrofes naturais. Então, sem prerrogativa de propaganda da nossa empresa, da nossa companhia, mas respondendo sua pergunta, para este tipo de assunto que estamos falando, existem os protocolos e a política de segurança para cada realidade. Entendi. E nesse caso, o missionário estando no campo e acontece a situação como está no Afeganistão, o que ele deveria fazer? O que ele deve fazer? Então, em se tratando de segurança missionária, existe algo chamado plano de contingência, a extração do missionário, a extração do obreiro, ou com o auxílio de uma equipe de extração, ou propriamente a evasão, fuga, né, do obreiro, do missionário, daquele contexto. Em se tratando... vamos enfatizar no caso aí o Afeganistão, que está em voga essa situação e é contemporânea. Então, existe todo como disse, um protocolo. Nós trabalhamos com essa nomenclatura e essa forma, protocolos de evasão. Só que existe, por exemplo, eu falei de guerra e rumores de guerra e guerrilha, né? Numa situação de guerra, precisamos colocar os protocolos de contingência daquele missionário, daquele obreiro, sim ou não? Se temos que fazer isso, como fazemos? De que maneira fazemos? Porque é tudo muito complexo, demanda visto, demanda passagem aérea, demanda
um monte de coisa, demanda a mochila de fuga, cartões de vacina. Se você é casado e tem filhos, isso complica muito mais. Nós sabemos que, por exemplo, em Moçambique, na cidade de Pemba, o Estado Islâmico, sendo auxiliado e ajudado pelo Al-Shabaab, que é outra célula terrorista, que significa Juventude Islâmica em árabe, nós sabemos que eles estão ali na cidade de Pemba. E o que acontece? Nós tivemos a honra e o privilégio de ajudar e auxiliar uma equipe de obreiras que estavam naquela realidade. E então nós desenhamos, projetamos alguns planos de contingência, de fuga e evasão para essa equipe. Só que foi muito interessante, foi um desafio muito grande para nós e para essa equipe, porque essa equipe não tinha treinamento de segurança missionária. E como fazer? Você tem condições de correr? Você sabe dirigir carro? Sabe dirigir moto? Você sabe dirigir caminhão? Você sabe montar a cavalo? Você sabe nadar? Então, foi um desafio muito grande, mas louvado seja Deus que nós e a equipe lá de terra, lá os missionários, conseguiram lograr sucesso na saída do país, de forma que nada aconteceu com eles, e nem com os nacionais. Uau, muito bom. Tem uma pergunta aqui da Ângela Mendes, que ela colocou o seguinte: Pastor Micael, a internet tem nos permitido maior e mais rápido contato com os missionários. Quais os cuidados precisamos ter para não comprometer a segurança deles? Isso aqui é muito importante, essa pergunta, porque a gente fala com quem está em campo o tempo inteiro, quem está em campo fala conosco o tempo inteiro. Como é que a gente pode proteger quem está em campo? Bom, essa pergunta foi muito boa. Muito obrigado, irmã Ângela, pela sua pergunta. Mas eu acredito que, no fundo, a irmã, por fazer essa pergunta, a irmã está preocupada com essa situação da internet, porque a internet ela é aberta, a internet é neutra. Contudo, eu concordo, nós temos que ter cuidado com certas informações a circular na internet. Estratégias e métodos missionários, relatórios. Eu, por exemplo, no campo em que atuei com a minha família, eu conheci um obreiro que era do Canadá, e ele era um missionário veterano. Missionário veterano, queridos ouvintes, eles são igual àquela pessoa que já dirige, mas não tem habilitação, é cheio de vícios. Entra no carro, dirige com uma mão só, não coloca o cinto de segurança, não ajusta os retrovisores. Então, ele acha que não tem problema, acha que não precisa usar codinome, não precisa usar criptografia no seu celular, no seu computador. Nada tem problema, tudo está tranquilo, tudo é Deus quem vai agir, não tem problema de nada. Esse é o perfil de alguns missionários veteranos e alguns novatos, né, os novos, em missões. Então, esse obreiro, ele começou a tirar fotos e emitir fotos e relatórios de forma aberta e declarada, com o nome do país, nome de cidade, nome do povo, nome de pessoas. Resultado, ele foi preso, ele sofreu muito na cadeia, ele teve até problemas cardíacos, emagreceu bastante. O governo daquele país fez chantagens terríveis com ele e com o governo dele, dizendo que ele era espião, e ele não era espião, ele era missionário. Só que ele estava postando e enviando notícias do povo, do sofrimento do povo, da injustiça que aquele governo opressor que rege aquele país com mão de ferro faz com o povo. Então, o Serviço Secreto de Inteligência daquele país interceptou, abordou e prendeu ele. Conheço outros obreiros, outros missionários que ficaram presos 1 ano, 2 anos, 6 meses, por causa dessa negligência e desse problema imaturo de não se cuidar com o que fala, com o que envia para os irmãos mantenedores, igrejas enviadoras, e também por não doutrinar com essa mentalidade e essa cultura de segurança os familiares, a igreja enviadora e os membros da liderança da organização missionária que enviou esse missionário, esse obreiro. Pastor Micael, a rede, né, mundial de computadores, né, a internet,
ela é monitorada, né, pelo país, o que entra e o que sai. Então, isso que você falou é pertinente, porque às vezes falta o cuidado, né, de você não colocar, e você também tem um celular, o que você envia ali é transmitido para alguma central que faz a leitura, checa o que você está fazendo para depois enviar. Então, nada que você faz na internet está oculto, embora muitas pessoas pensem que está, né? Mas não está. Então, isso que você falou é muito importante, principalmente para quem tem missionários na sua igreja, que está trabalhando em países perseguidos, para a gente evitar esse tipo de formações, colocar o título eclesiástico e etc. Pastor Micael, tem um comentário aqui da Cynthia Jane Jones, que ela botou o seguinte: essa falta de prudência compromete não apenas o ministério e a vida de quem se compromete assim, mas também de todos que trabalham no país e próximo dele. Ela deu um ponto de vista em cima daquilo que você acabou de colocar. E eu queria que a gente pudesse, se eu pudesse abrir a nossa mente, assim, que tipo de comprometimento da nossa missão nós podemos ter, né? Desde da saída do nosso país, a chegada no campo de missões. O senhor falou aqui da questão das fotos, né, da prestação de contas, da exibição da cultura local, publicamente, mas imagine-se que eu estou me preparando para vir para a Europa, por exemplo. Que tipo de preocupação eu deveria ter? Bom, muito bem, vamos lá. Vamos focar então na vossa pergunta sobre Europa. No caso, Portugal. Não, vamos abordar então, porque é tema da live, a Europa. A Europa é um país vamos dizer assim, multiétnico, diferentes culturas, diferentes idiomas, e que alguns países da Europa estão recebendo pessoas de outros lugares, como refugiados ou trabalhadores, estudantes, intercâmbio. Então, a Europa não está mais pura. Eu acho que um país hoje no mundo que esteja puro não existe mais, mas a Europa ela tá cheia de muitas pessoas de diversos lugares do Oriente Médio, da África, norte da África, Ásia, Euroásia, de muitos lugares. Então, com isso, precisamos nos preocupar com coisas básicas, como, por exemplo, a nossa segurança pessoal, a segurança de terceiros. O que é segurança de terceiros? Segurança de pessoas que nós conhecemos e que também estão sob nossa responsabilidade, como nossas esposas, nossos filhos e, por que não dizer, nossos esposos também. A esposa pode proteger o seu marido, claro, certamente, ajudando ou falando: você não fechou o vidro do carro, você apertou o botãozinho do controle remoto do carro, você conferiu se a maçaneta estava fechada, porque hoje em dia existe um equipamento que uma rede de ladrões e assaltantes de carro estão usando, de maneira com que, quando você aperta o botão do controle do seu carro, o marginal ele acionou esse controle remoto e o seu carro não travou. Então a esposa fala: você fechou a janela, você fez isso, você conferiu isso, você conferiu aquilo, porque tem algumas mulheres que são bem mais atenciosas do que os maridos. Então, segurança pessoal, segurança de terceiros e segurança patrimonial. O termo segurança patrimonial, ele nos dá uma ideia de casa, de carro, mas não é só isso. O seu computador, ele é seu patrimônio. O seu celular, ele é seu patrimônio, ele é seu. Ninguém pode mexer. Você não pode levantar: não, eu estou em Nova York, em uma cafeteria, estou usando o Wi-Fi na cafeteria, o Starbucks, e eu vou ali pegar mais um café rapidinho e vou deixar meu computador aberto aqui baixando um arquivo. Não faça isso, por favor, não faça isso. Não é porque você está numa cafeteria Starbucks em Nova York e que ninguém vai te assaltar, ninguém vai roubar, vai mexer. Não faça isso. Então, pastor Marcelo, os cuidados que o irmão deve tomar, as medidas, os protocolos aí em Portugal e nos demais países da Europa, olha, são cuidados básicos que nós já temos inseridos em nós mesmos, que nós aprendemos no decorrer da nossa vida, com o nosso pai, com a nossa mãe, num curso como esse da GAD, Treinamentos e Consultoria. São cuidados básicos.
Você está sendo seguido na rua. Quem é essa pessoa que está te seguindo? E agora, eu chamo a polícia ou não? Para me chamar a polícia, eu vou ter que meter a mão no meu celular. No caso, as mulheres vão ter que meter a mão na bolsa e puxar o celular. E se ele for um assaltante, quiser roubar o seu celular? E se ele for um sequestrador? Ok, então o que fazer? Quais são os protocolos? Quais são as medidas? Aí eu vou fazer uma divulgação do curso aqui, venha treinar com a gente. E aí a gente treina você e dá todos esses protocolos aí. Muito bom. Nós falamos da jornada que vai ter no dia 8, 9 e 10 de setembro. O que a gente vai encontrar nessa jornada, pastor Micael? Bom, nessa jornada que nós vamos ter, será uma palestra, ok? Sobre cultura de segurança, sobre a teologia de segurança. O que é a teologia de segurança? A teologia da segurança é um estudo bíblico, como disse, teológico, em que nós tiramos das Sagradas Escrituras as seguintes reflexões. O Senhor Deus, ele de fato, ele se preocupa com a nossa segurança, ele se preocupa com a nossa proteção? Ah, não, eu acho que não. O Senhor Jesus, ele foi mártir, João Batista foi mártir, Paulo foi mártir, Pedro também. Então, a gente vai ser mártir, vamos todos morrer na mão dos terroristas, do Estado Islâmico, do Talibã, da Al-Qaeda, e é isso mesmo. Será mesmo? Vamos refletir nas Sagradas Escrituras e ver o que a Bíblia fala sobre isso. Então, nós teremos uma palestra sobre, como disse, a cultura de segurança, a teologia de segurança e o treinamento de segurança missionária para a Força Missionária Veterana e para a nova Força Missionária. São os missionários que o Senhor tem chamado, tem vocacionado, e eles têm ido para os centros teológicos, missiológicos e agências missionárias para se prepararem, que também precisam desse treinamento, desse alerta, dessa capacitação por falta de experiência. Muito bom. O senhor citou aqui no início que as escolas de missões, né, os treinamentos missionários, têm muito se preocupado com a missiologia, com talvez a antropologia, enfim, e a parte teórica da coisa, mas não tem incluído nas suas grades a segurança missionária. O senhor reforçou aqui que esse tema deveria ser muito importante. Se alguém de alguma escola de missões estiver nos assistindo, é impossível a gente incluir algum desse trabalho da GAD dentro de uma escola de missões? O senhor teria algum currículo que uma escola de missões poderia desfrutar disso? Sim, certamente. O curso de segurança missionária em si, ele tem o seu currículo, tá? Temos muitas matérias e diferentes matérias teóricas e práticas, quero enfatizar, teóricas e práticas, mas o curso de segurança missionária, ele é uma matéria que entra ou precisa entrar na grade curricular de formação do missionário. Não sei se os irmãos me entenderam, vou repetir, dentro do curso de segurança missionária tem várias matérias, mas matérias como evangelismo, plantação de igreja, batalha espiritual, o curso de segurança missionária seria um módulo da formação do obreiro. Pastor Frederico. Olá. Então, pastor Micael, o senhor falou aí, né, sobre essa questão de segurança. Eu percebo também, né, que muitas agências elas não preparam, né, o missionário nesse aspecto e às vezes nem pensa, né, como a gente está falando aqui do contexto de Europa, às vezes a gente vem e pensa, não, eu estou indo para a Europa, é seguro e etc. Mas a gente esquece de olhar que é uma coxa de retalho. A Europa tem 700, né, mais de 700 milhões de habitantes e várias etnias, povos de vários continentes se encontram aqui. Segurança com os documentos também é importante, passaporte, etc. Então, exatamente. Mesmo o passaporte brasileiro é muito cobiçado. Então, aqui nós somos 3 missionários, então a gente vigia muito nessa questão dos nossos documentos. Em relação a essa questão de segurança, o que o senhor poderia falar de experiência prática, além da que você já falou aí,
porque aqui tem muitos irmãos aqui que estão assistindo a live, eles entraram, né, para ver esse tema e aprender mais, né? O que é que o missionário, né, além desses treinamentos, o que você poderia passar de experiência prática, né, além daquela que você citou, que aconteceu lá na África, para a gente ter aqui como exemplo. Muito bem. Os irmãos me ouvem bem? Deu um delay aqui? Sim. Ok, muito bem. Eu vou contar, temos muitas, né? Muitas experiências diferentes no campo para contar, não só no Extremo Oriente, onde minha família e eu servimos ao Senhor, mas em outros países também, inclusive no Brasil. Mas eu queria fazer um comentário em cima do vosso comentário com relação a treinamento e um departamento de segurança missionária dentro das organizações missionárias no Brasil, que há um déficit hoje nisso, não existe isso. Eu converso com alguns líderes, alguns obreiros de diferentes organizações no Brasil e não tem. E eles são enviados assim mesmo, são enviados de qualquer maneira. Bom, por que isso? Primeiro, porque nós brasileiros nós não temos cultura de segurança. Talvez porque o Brasil é um país pacifista, é só você ver pelas nossas forças armadas, nós não vamos para a guerra no Oriente Médio, em nem em lugar nenhum no mundo. Mas o Brasil são chamados de os peacekeepers, são aqueles que depois que houve a guerra e houve ou não um cessar-fogo, as tropas brasileiras vão para aquele país para tentar manter a lei, a ordem e a paz. Número 1. Com isso, nós não temos muitos inimigos no mundo, como os Estados Unidos da América e Israel. Então, nós não temos uma cultura de segurança. É muito triste conversar com um missionário, com um obreiro, que ele fala assim, isso é exagero. Não é bem assim. Você vê um líder de uma organização missionária em que ele tem sob sua responsabilidade vidas, famílias de missionários, eles falarem assim, olha, você está exagerando. Olha, não é bem isso. Não, isso é neurose. Não é. É muito triste. Até você ver uma pessoa ser sequestrada, ser assaltado, ser assassinado, uma irmã ser violentada, ser molestada. É muito triste enviar um obreiro sem o seu treinamento completo. Então, eu queria fazer esse comentário, que é de suma importância, e o meu objetivo nesse comentário é trazer a reflexão de todos aqueles que nos ouvem, E agora, respondendo à pergunta do irmão, sobre dicas, né? Sobre experiências, eu gostaria de contar uma experiência em que no Extremo Oriente, no país onde nós estávamos, eu fui convocado para uma reunião de líderes da igreja subterrânea do país onde eu estava. Estávamos lá já há muitos anos, minha família e eu falamos o idioma fluente, adaptados, tranquilo. E então eu me demonstrei um tanto quanto resistente por causa da imprudência e de não ter segurança nenhuma, mas os meus líderes me fizeram esse pedido, então eu obedeci e fui. Chegando lá, a situação estava muito complicada no quesito segurança. A reunião, numa perspectiva espiritual e comunhão, foi uma bênção, mas segurança zero. Até que no terceiro dia, eram 4 dias de reunião, de encontro, no terceiro dia houve uma denúncia, o evento ocorreu numa fábrica, e a polícia chegou lá, rapaz, e prendeu todo mundo. Prendeu os líderes do projeto, tinha outros estrangeiros envolvidos, e aí a polícia prendeu os outros estrangeiros. Os colegas brasileiros que estávamos juntos, nós fomos lá para o fundo da fábrica, ficamos atrás atrás da fábrica, né, do galpão, esperando as coisas se acalmarem, até que a nossa rede de contato lá, os irmãos da igreja subterrânea vieram com uma van pequena, e alguns dos nossos irmãos estavam apavorados dos brasileiros, e a minha mente, como sou profissional da área, já comecei a pensar em vários protocolos,
já acionei algumas pessoas no Brasil, acionei algumas pessoas no país vizinho, acionei e preparei a minha família, que estava em outro estado, em outra região, e, por fim, essa van chegou. Aí levou a gente para o hotel, alguns foram para o aeroporto, outros foram para o terminal, enfim, cada um foi para o seu caminho, mas havia um irmão, rapaz, que ele estava apavorado. O irmão, e ele era brasileiro, ele estava apavorado e ele falou para um outro irmão da nossa equipe, que era novato, o seguinte, ele falou assim, olha, se pegarem a gente, conta tudo, viu? Não adianta querer resistir, não adianta querer dar desculpa, porque eles têm os métodos dele e aí eles vão fazer o que quiserem com a gente, então antes que isso aconteça, você já conta tudo. Aí na hora eu mandei ele calar a boca, eu falei, cala a boca, fique em silêncio, mantenha o silêncio. Domine o seu emocional, o seu psicológico, ore a Deus e controle você mesmo. Cale a boca, não fale mais nada. E ali ficou o silêncio naquela van e clima terrível. Isso demonstra total imaturidade e inexperiência da liderança, da organização e do obreiro propriamente dito. Muito bom. Muito bom. Tem uma mensagem aqui que você vai gostar, que é da Rita. Ela falou, fale sobre a importância de atividades físicas para a defesa pessoal. Ela é praticante de Krav Maga. Ah, legal. Oi, Rita, tudo bem? Obrigado pela sua pergunta, Rita. Rita, eu sou faixa preta e instrutor de Krav Maga, formado e com alguns cursos aí nessa área no país da onde Krav Maga tem origem. Então, você escolheu uma luta excelente para treinar e praticar. Se dedica bastante, fica firme que você vai aprender muito, viu, Rita? E como atividade física também, o Krav Maga é muito bom, é excelente. Meus parabéns, Rita. Obrigado pela resposta. A Ângela, falando aqui uma preocupação com os filhos de missionários, que também, pastor Micael, é algo que é pouco preocupante, né? Assim, quer dizer, é muito preocupante, mas pouco se preocupa, né, com a família. Geralmente o missionário vai para o campo com toda a cautela, mas a família fica em casa desguarnecida. Então a pergunta dela é o seguinte, nesse caso, algum material voltado para o perigo da pedofilia, especialmente com filhos de missionários? Pergunto porque muitos deles precisam deixar os filhos com terceiros. Ângela, muito obrigado pela sua pergunta também, Ângela. Bom, o que acontece? A GAD Treinamentos e Consultoria, ela no curso de segurança para missionários, nós temos não é um módulo, uma matéria que se chama Segurança para os Filhos de Missionários, onde nós abordamos essa questão de pedofilia, cuidados com a criança. Infelizmente, nós não vamos... Defesa pessoal, Krav Maga, nós não vamos estar ali. Vai haver momentos na nossa vida que a gente não vai estar ali sempre do lado dos nossos filhos. Os nossos filhos têm condições de se proteger, seja lá qual a ideia que for, 3 anos de idade, 4, 5 anos, 10, 11 anos de idade, tem condição de proteger? Eu digo a vocês que tem condição. Com treinamento, com disciplina, tem condição. Eu, como disse, eu sou faixa preta, instrutor, de Krav Maga e de outra arte marcial também. Meus filhos, desde pequeno, fazem artes marciais, treinam, e eles são treinados a não responder todo tipo de pergunta comprometedora, a não ir com qualquer um, a não falar com qualquer um. Então, é possível sim, minha irmã. O treinamento de segurança missionária, ele não é só para o pai ou só para a mãe, mas ele é para a família, ele é para os filhos também, com certeza. Vamos lá, Micael. Pastor Micael, eu tô bem curioso, porque você citou para a gente aqui, né, sobre a jornada, a expectativa está alta, já temos bastante pessoas inscritas na jornada, que vai acontecer nos dias 8, 9 e 10, agora de setembro. Para acessar a jornada, basta você entrar no clubedemissões.live/seguranca,
ok? Sem o cedilha. Você vai fazer a sua inscrição gratuita e vai estar participando às 19 horas de Brasília e 23 horas de Portugal. Não vai ser sinal aberto, vai ser apenas para os inscritos, até para a gente começar a ter um filtro e conhecer quem está envolvido ali no processo, tá bom? E nós temos também disponível para você no site, aqui está o site, pronto, deixa eu ver aqui, tá aqui o site da inscrição, você vai cair nesse site aqui, você tem informações da jornada, do idealizador, o que vai acontecer, os tópicos que serão abordados aqui na jornada, onde você vai fazer a sua inscrição com nome, e-mail e telefone, apenas isso. Ou você pode também indicar 3 pessoas e nos ajudar a fazer missão, trazendo mais pessoas para participar dessa jornada. Você vai indicar 3 pessoas aqui. É uma jornada organizada pelo canal, pelo Clube de Missões.live, pelo Instituto Resposta, pelo canal Missões na Europa, parceria com Hikma, Missões na África e a Sara, nossa Igreja Sara Nossa Terra de Portugal. Então, você pode participar, pode estar conosco aqui, e vai ser um prazer imenso você estar se cadastrando, ok? Então, se cadastra hoje mesmo, o link está aí, já colocado no seu chat, para que você possa estar participando, tá? O pastor Marcos, o Marcos colocou aqui o seguinte: para ir ao campo missionário transcultural, precisa ser bem treinado, no caso, ou na casa autóctone, para não escandalizar o evangelho. Pastor Micael, fala para a gente agora um pouquinho sobre essa questão da mudança transcultural. A gente tem muita exposição pelos erros, pela forma da gente não conseguir se adaptar de imediato numa cultura que seja no processo transcultural, né? Eu venho para Portugal, sou brasileiro, falo português, mas eu não tive como não me expor em Portugal com certos costumes, com certas formas de falar, com certos hábitos do nativo. Qual o cuidado que eu deveria ter como missionário indo para uma cultura transcultural a minha? Olha, eu agradeço ao irmão pela pergunta. Na verdade, ele falou sobre a questão do treinamento, né? Está bem preparado, está bem treinado, mas a verdade é que aquele que faz um treinamento missionário e de 1 ano, de 2 anos, de 6 meses, e acredita estar pronto para ir ao campo missionário, ele precisa rever algumas coisas no ministério, na carreira missionária efetiva dele, porque o treinamento missionário ele continua. Quando, por exemplo, nós fazemos teologia, um curso breve de missiologia, alguns fazem mestrado ou doutorado e então vão para o campo missionário achando que vão poder ensinar alguma coisa. E chegam no campo, cometem erros e tropeços, enfim. E a primeira delas é a gente respeitar a cultura e aprender com os locais, aprender com os nacionais, e dessa forma o nosso treinamento ele continua. Por exemplo, estamos aqui nessa live falando de segurança missionária e falando do curso de treinamento de segurança para missionários. E aí o missionário veterano já tem 20 anos de campo, 15 anos de campo, nunca fez esse curso. Deve ele fazer esse curso, sim ou não? Certamente. Ué, mas ele já tem experiência de campo na área de segurança? Sim, ele aprendeu alguma coisa, sim. Mas ele não aprendeu tudo. Na caminhada, no decorrer, ele foi aprendendo, mas ele não aprendeu de forma efetiva, de forma profissional, de forma séria. Ele foi aprendendo de qualquer maneira. Então, o treinamento ele é contínuo, meu irmão. Agora, alô? Oi, estamos ouvindo. Estamos ouvindo muito bem, pastor Micael. Oi, é que está dando um delay aqui, está me ouvindo? Estamos ouvindo bem. Pode continuar falando. Ok, muito bem. Então, nós não, partindo desse princípio da humildade, da continuidade do aprendizado, da continuidade do treinamento, nós não cometemos vergonha
erro e gafe no campo missionário. Por exemplo, idioma. Vamos falar agora de segurança, tá? Não vamos falar só de escândalo, de tropeços, enfim, de ferir a cultura local para onde nós estamos indo. Vamos falar sobre segurança. É perigoso, é muito perigoso, por exemplo, quando você vai para um país e é um país fechado, de realidade de comprometimento com a segurança. É perigoso você falar fluente o idioma, você sendo estrangeiro. Você tem um passaporte brasileiro, você chega naquele país e você fala o idioma fluente. Ué, por quê? Quem é você? Por que você fala o meu idioma fluente? Você está aqui há tantos anos estudando o meu idioma, você está aqui há tantos anos, por quê? Quem é você? Da onde vem o teu dinheiro? Da onde vem o seu suporte? O que você pretende fazer aqui? Então, pergunta tudo isso mesmo. Eu falo o idioma fluente daquele país, eu estou lá há tantos anos, ok. Aí o serviço secreto, serviço de inteligência, ou agentes terroristas de uma célula terrorista daquele país, no caso aí o Afeganistão, vira para você e fala, nossa, mas como você fala o idioma bem, quantos anos você está aqui? Eu estou aqui há tantos anos. É mesmo? Por que você está aqui há tantos anos? O país aqui, você planta e as coisas não nascem. Comida, alimento, não tem água, é deserto, é tudo seco. O Afeganistão, para quem já foi lá e sabe, parece aqueles filmes da história bíblica, da história do Senhor Jesus, é uma volta no tempo, é um retorno ao tempo no passado. O que você vem do Brasil, da América do Sul, da América do Norte para cá fazer o quê falando tão bem o meu idioma? Então, tem algumas coisas que complicam. Com o treinamento de segurança missionária e a consultoria, alguns tropeços e erros são evitados no campo. Não basta só pensar, não, eu fiz o treinamento, eu já estou apto, eu já sei. Não, precisa haver a consultoria, a continuidade. Muito bom. Pastor Frederico, o senhor pode ler esse comentário para a gente? Da Cynthia Jones, né? O seu trabalho é excelente e precisa ser divulgado. Você está vinculado à MTB, que é a Associação, né, de Missões Transculturais do Brasil. Sou privilegiada por ter sido treinada por uma organização que procura informar e nos preparar nessas questões. Oi, Cíntia. Obrigado pelo seu comentário, obrigado pelo seu apoio. Bom, Cíntia, nós não estamos vinculados à MTB, não, embora a MTB seja uma organização de total respeito e orgulho para nós, pastores, missionários. A MTB ela dá total apoio e ajuda às organizações missionárias. A MTB é uma bênção. Não sei se tem alguém da MTB nos ouvindo, nos assistindo, mas eu gostaria de colocar à disposição com um coração de servo para servir ali aos irmãos e ajudar aos irmãos, contribuindo para essa reflexão na nossa missiologia brasileira, na nossa contemporaneidade, a missiologia global e a teologia bíblica voltada para missões tem mudado muito. Os grandes líderes de missões e agências missionárias e missionários já experientes têm refletido muito na teologia bíblica de missões em segurança, teologia de segurança, na missiologia, porque o mundo está muito perigoso e nós não queremos ver os nossos obreiros, missionários, os nossos familiares, imagina, sofrendo qualquer retaliação dessa, seja numa situação de atentado terrorista, guerra ou de catástrofe naturais. Ninguém quer perder os seus. E mesmo que não perca, refiro-me à morte, a óbito, ninguém quer ver um dos seus colegas e companheiro de equipe ou membro de igreja sendo preso, como esse colega aí do Canadá foi preso lá. Eu fiquei com as roupas dele, eu fiquei com as coisas dele, a esposa dele coitada, presa dentro de casa, e ele lá no campo de concentração, passando Deus sabe o quê.
Então, eu não estou envolvido, por enquanto ainda, mas pretendo, se Deus quiser, com a MTB e com os demais irmãos e organizações missionárias que entenderem que este curso, este treinamento é de total relevância, é importante. Estamos à disposição para servir os amados. Pastor Frederico. Tem uma pergunta aqui, pastor Micael, do Ivens, né, Luiz Carmo. Ele pretende entrar na Coreia do Norte na condição de pastor missionário. E aí ele deixou a interrogação, então eu vou deixar aí também para você essa interrogação, porque também é um país, vocês sabem, né, da Portas Abertas, que tem a lista lá de países perseguidos, é o número 1, né, na lista da Portas Abertas, é a Coreia do Norte. É o pastor Ivens lá do sul do Brasil. Qual a pergunta, pastor? Como entrar na Coreia do Norte na condição de pastor missionário? Próxima pergunta. Muito bom, muito bom. Tem perguntas que não dá para ser respondida aqui ao vivo. Isso, okay? exatamente. Então, peço a consideração, mas se o irmão quiser conversar mais sobre esse assunto, procura a gente, por favor, tá bom? Vamos lá. A Pérolas, lê essa aí para a gente, pastor Frederico. Qual a orientação sobre acionar órgãos oficiais internacionais na defesa dos direitos humanos? Olha, são situações diferentes, direitos humanos, e os projetos, estratégias e métodos missionários, né? São coisas distintas. Geralmente, as instituições e órgãos que trabalham com direitos humanos não têm vínculo nenhum com a igreja. Quem envia a igreja é o missionário. E o nosso objetivo, quem envia o missionário é a igreja. E o nosso objetivo ao enviar o missionário, ao enviar o obreiro, é que o reino de Deus esteja naquele lugar e avance com a plantação de igreja, treinamento dos locais, dos nacionais e o envio daqueles. Então, essa questão dos direitos humanos, direitos humanos e política, eu não aconselho nos envolvermos, mas a questão da segurança, sim. A questão da segurança é de suma importância. São coisas distintas. Ok, a Nádia fez uma pergunta. O curso de segurança está sendo online ou presencial? Vamos lá, Nádia. Nós vamos ter uma jornada no dia 8, 9 e 10 de setembro. O link está aqui no chat. Você pode fazer a inscrição gratuita. O pastor Micael tem um curso presencial e tem um curso online. Para ir no presencial, você precisa passar pelo online, ok? Então, só que essas informações do curso vão ser distribuídas apenas para aqueles que estão na jornada. Por quê? Faz parte aí de um protocolo de segurança, faz uma parte de saber com quem a gente está falando. Não é qualquer pessoa que pode se inscrever no curso, porque precisa aí ele ter acesso a essas pessoas para manter a segurança de todos, tá bom? Então, a dica número 1 é se inscreva na jornada. A jornada missionária, que está lá no clubedemissões.live/seguranca. Faz a sua inscrição, que vai ser bem, bem interessante, tá bom? Tem um comentário aqui da Cíntia. Lê para mim, pastor Frederico. Acredito que sua preocupação pode se tornar a solução e a resposta para muitas organizações no Brasil, e espero que uma parceria com a MTB possa facilitar isso, orando por isso. Aí, muito obrigado, Cíntia. Jones. Se você tiver conexão com a MTB e quiser fazer essa conexão, pode fazer, e você passa uma mensagem para a gente conecta você aos representantes da GAD, e eles vão fazer essa colocação. Tem mais uma aí, pastor, para a gente encerrar, pastor Frederico? Da Marilsa Cordeiro, né? Sou pastora da Igreja Metodista Ortodoxa e sempre envolvida com missões, mas confesso que não tinha visto a abordagem desse tema, que me despertou muito. Muito bom. Então, Marilsa, para você, se inscreva na jornada Segurança Missionária, que a gente vai estar falando muito sobre isso.
vão ser 3 aulas, tá? Não vai ser uma conversa só, vai ser aula. Então, assim, você vai poder ouvir o pastor Micael Loyal falar com mais propriedade sobre o assunto. Pastor Micael, nós estamos encerrando aqui, já passamos de 1 hora de transmissão. Eu quero agradecer todo mundo que está conectado conosco e pedir para o senhor deixar aqui uma última mensagem para todos nós sobre segurança missionária. Bom, eu queria dizer para os irmãos que segurança é prevenção. Não esqueçam disso. Anotem isso, gravem isso em algum lugar aí. Segurança, ela é prevenção. Segurança não é neurose, não é ser neurótico, não é nada disso. Não vá por esse caminho, não vá por esse viés. Cuidado com esse tipo de pessoa. Cuidado com os obreiros que mandam relatórios abertamente, fotos, cartas. Existe uma preocupação no nosso meio, na nossa cultura, missionária brasileira, que é a questão do relatório. Se eu não mandar foto, se eu não mandar as notícias de forma detalhada, eu não tenho oferta. Então, precisamos crer na soberania de Deus e na provisão de Deus, número 1. Número 2, precisamos crer que o Senhor, ele é o nosso protetor, ele é o nosso escudo, ele é o nosso Deus que nos guarda, que nos livra e que não dorme. Ele não dorme. Mas nós precisamos ter a nossa participação e a nossa contribuição de ter total maturidade para irmos, por exemplo, para um país fechado, num campo fechado, e caso você seja preso ou presa, você ter total maturidade para lidar com aquela situação com frieza, com fé em Deus, seguindo o seu treinamento e seus protocolos de segurança, que tudo vai dar certo. Mas para isso precisa de muita maturidade. Não é romântico. A obra missionária, ela é linda, ela é maravilhosa, pois é a obra de Deus. Contudo, a gente sabe que, por exemplo, uma rosa, né? A rosa é uma flor linda, maravilhosa e que exala um perfume maravilhoso. Mas toda rosa tem o seu espinho. Então, meus irmãos, para encerrar, segurança é prevenção. Estejam preparados, precavidos, prontos, com maturidade, com seriedade, porque não é tão romântico assim. E nos encontramos aí na jornada missionária. Que bom. Pastor Micael, tem uma perguntinha aqui que eu acho que ficou sem resposta e a Pérola está insistindo aqui, eu acho que é importante para ela e eu queria pedir a sua consideração. Ela escreveu assim: a minha pergunta foi no sentido de estarmos em uma outra nação e podemos estar em situação de desrespeito e abuso. Nesse caso, precisaríamos acionar algum órgão internacional? Bom, muito bem. A sua pergunta, Pérola, agora ficou clara, agora deu para entender, e eu vou me referir à sua pergunta no Oriente Médio, um país no Oriente Médio, num país islâmico. Vou dar um exemplo da Síria, por exemplo. Síria. A mulher, ela sofre muito no contexto islâmico, dentre os muçulmanos. Os irmãos aqui missionários devem saber disso. Os que não sabem, certamente, num treinamento breve em que você se enganjar, você vai ficar sabendo. Gostaria até de mencionar aqui o grupo Hickman, do Dr. Jefferson Chagas, onde tem um treinamento que, para mim, é um dos melhores do Brasil, se não do mundo. É um homem que tem uma vasta experiência aí no campo missionário, no universo islâmico, e é doutor nessa área de ciências e estudos islâmicos missionários. Mas, como eu estava dizendo, a mulher ela é muito desrespeitada no meio muçulmano, nesse universo islâmico. Então, a ideia, primeiramente, é você saber dessas coisas, para que quando você se enganjar em alguma ação, em algum projeto missionário, a irmã possa trabalhar só com mulheres, não trabalhar com homens. Eu conheci uma jovem que estávamos envolvidos num projeto no Oriente Médio e na Europa, em que o projeto consistia em entregar kits de Novo Testamento, na época era VHS, do filme Jesus, e dentre outras coisas, né? Essa irmã, essa jovem, ela abordou um carro de um muçulmano. Estava uma família cheia, a esposa do lado, os filhos atrás, e o homem dirigindo. E ela veio pelo lado do homem, e abordou o homem, saudou o homem para desejar
a paz de Deus para a vida dele e entregar o kit. De dentro do carro, o homem deu um soco no nariz dela, que fraturou o nariz dela na hora. Ela caiu no meio do chão, sangrando, com o nariz quebrado, ninguém socorreu ela, ninguém fez nada. Ora, de quem é o erro? É dela mesma. Ela errou. Então, o que acontecer num país fechado, em que esse tipo de cultura prevalece, né, permanece? Número 1 é não se enganjar com pessoas do sexo masculino. Número 2, se houver algum tipo de abuso, é você primeiramente acionar a sua liderança, a liderança local dos seus líderes e supervisores da sua organização local que estão contigo no campo, os líderes da base que ficaram no Brasil, e eles vão te orientar com relação a abrir um boletim de ocorrência na delegacia local e alguma coisa desse tipo. Porque se você estiver num país em que a lei, por exemplo, é a Sharia, a lei islâmica, não vai adiantar muito. Então, precisa saber, minha irmã Pérola, de alguns protocolos e procedimentos antes de ir para um país deste que estamos falando, para que estes pormenores não aconteçam, sejam evitados. Muito bom. Estamos encerrando aqui a nossa live. Quero agradecer ao pastor Frederico por estar conosco aqui participando. Você que não fez a inscrição, se inscreva lá no clubedemissões.live/seguranca, ok? Porque não aceito cedilhas, não seria segurança. Tá aí o nosso flyer para você poder, o nosso banner para você se inscrever. Dia 8, 9 e 10 de setembro, às 19 horas do Brasil e 23 horas de Portugal, ok? Quero agradecer aqui mais uma vez pastor Micael Loyal e toda a equipe da GADES por estarem aqui conosco, tenham paciência, responder as nossas perguntas. Obrigado por essa cortesia dessa live aqui e também pela jornada que nós vamos ter aí pela frente. Um forte abraço para você, viu, meu irmão? Forte abraço também, Marcelo. Deus abençoe. Muito boa essa live. O tempo ficou curto, viu? Ainda tinha mais coisas aqui. Estava com a lista aqui grande, mas vai ficar para outra. Tá bom, pessoal. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Um abraço a todos.